Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, iniciando mais uma aula de ciências. A aula de hoje, como vocês sabem, ela é uma aula assíncrona, quer dizer, é uma aula não é online, eu não estou ao vivo com vocês. Mas qualquer dúvida que surgir dessa aula, vocês podem conversar posteriormente e nós podemos falar sobre isso. Nós vamos trabalhar basicamente com as páginas 24 a 26 do livro de vocês. Então, vamos nos organizar e vamos começar a nossa aula. Vocês já pensaram como que funciona um vulcão? O vulcão é algo que fascina, né? Ao mesmo tempo que ele dá medo, é algo que nos atrai. Assim, existe uma beleza muito grande no vulcão. Claro, quando eu penso no vulcão explodir numa região habitada, não habitada apenas por pessoas, mas animais, plantas, eu tenho que pensar que vai existir um impacto muito grande nessa região. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que pensar que o vulcão, ele serve como uma forma de renovação. Ele vai renovar solo, ele vai trazer benefícios. Então, o vulcão, ele realmente é uma coisa ruim? É uma coisa boa? Eu diria que depende. Depende muito do local onde esse vulcão está. Ele sempre vai provocar um impacto ambiental. Esse impacto ele pode ser um pouco mais positivo, ele pode ser um pouco mais negativo, mas ele sempre vai provocar um impacto. Agora, classificar o vulcão como sendo algo bom ou ruim, como eu falei, ele vai ser relativo. Um vulcão próximo a uma cidade, por exemplo, lembra de Pompeia, todo aquele desastre, foi algo terrível. No entanto, um vulcão em uma região um pouco mais deserta, aonde ele vai produzir um solo que futuramente vai permitir o desenvolvimento de espécies vegetais, a permitir a entrada de novos seres vivos naquela região, ele seria bom. Então vamos dar uma olhadinha nesse vídeo de como funciona, como surge um vulcão. Já voltamos. Por que vulcões entram em erupção? A resposta nos leva ao ano 79 d.C. O Vesúvio entra em erupção. A lava e a fumaça tomam a cidade de Pompeia e Herculâneo. Para a época, a explicação era clara. Vulcanus, deus do fogo, estava zangado. Não é totalmente errado. Antes de um vulcão entrar em erupção, ele fica sob pressão. Dentro dele há tanta lava e gás que ele não pode mais suportar. Para entender como o fenômeno acontece, pesquisadores enchem vulcões artificiais com diferentes pedras. A quantidade de quartzo tem um papel importante. Se há pouco quartzo, a lava fica líquida. Com muito quartzo, ela fica mais espessa. E isso tem consequências dramáticas. Vulcões em atividade com lava espessa são mais violentos, como Colima, no México. Já o Etna, na Sicília, por exemplo, é mais brando. A lava é fluida e sai de forma tranquila. A causa está embaixo da terra. Quando uma placa tectônica empurra a outra, então as pedras derretem e são jogadas para cima. E assim, o vulcão entra em erupção. Então, nesse vídeo, vocês conseguiram perceber toda essa força que tem o vulcão em explosão, e conseguiram também entender que essa dinâmica que existe no nosso planeta, essa dinâmica de movimento de placas, faz também com que surjam esses vulcões. É uma força da natureza muito grande e é muito interessante conhecer, até mesmo porque conhecendo, os cientistas conseguem prever erupções e conseguem então salvar muitas vidas. Bem, e que tal se a gente parasse um pouquinho e fizéssemos um vulcão? A gente não vai poder fazer isso agora, mas vamos aprender como fazemos um e vocês podem fazer em casa. Seria bem bacana, vocês podem até mesmo depois me mostrar um vídeo dele. Vamos ver esse vídeo? Opa, ficou estranho, né? Um vídeo, mas beleza. Vamos ver esse vídeo e de repente vocês podem gravar mostrando pra gente como que ficou o teu vulcão. Vamos lá? Hoje eu vou ensinar você a fazer um super vulcão para feira de ciências.
Mais vídeos como esse aqui? Não. Isso aqui é Manual do Mundo e a gente pode fazer melhor. Bom, para fazer um super vulcão para a Feira de Ciências, você vai precisar primeiro de gelo seco. Se você não sabe onde comprar gelo seco, estou deixando o link aqui embaixo com muitos lugares onde comprar gelo seco. Vai precisar de um pouco de argila, que você encontra em qualquer papelaria ou loja de material de construção, é bem baratinho. Vai precisar de um pouco de corante vermelho. Se você não tiver gelo seco, você pode usar vinagre e bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio também se encontra em qualquer supermercado, o saquinho custa menos de 70 centavos. E vai precisar de uma base de madeira, umas outras coisinhas para fazer uma frescura e uma parte muito legal. De uma lâmpada presa num fio com um interruptor. Eu tirei essa aqui de um abajur velho da Mari. E vai precisar de 2 potinhos de vidro. Um grande, pode ser esse aqui grandão de palmito. E um pequeno, que de preferência caiba certinho em cima do pote grande. E eu já esqueci de falar de um pouquinho de papel alumínio. A primeira coisa que você vai fazer é enrolar uma folha de papel alumínio em volta do pote grande, deixando o fundo sem papel alumínio. Depois, você coloca a lâmpada dentro desse vidro, coloca o vidro de ponta cabeça bem no centro da sua base, onde vai ser o vulcão, e aí você tem que proteger essa base com um pouco de argila, revestir com a argila para proteger do calor gerado pela lâmpada. Para fazer o interior do vulcão, você coloca o vidro pequeno em cima do fundo do vidro grande e coloca vários pedaços de jornal em volta. Esse jornal vai ser recoberto com argila. Para tirar um pouco da cara de argila do seu vulcão, você pode passar um pouco de guache marrom e depois umas listras de guache vermelho. E aí eu vou fazer uma frescurinha, que é uma graminha em volta do vulcão, com um pouco de cola diluída e a areia verde que você pode encontrar em floricultura. O vulcão já nasceu, agora falta a gente fazer ele entrar em erupção. Para isso, é melhor usar um fundo preto. Então, primeiro, a fumaça. Algumas gotinhas de corante vermelho. Água até passar um pouco da metade do potinho de vidro. E gelo seco. E agora, que tal a gente apagar a luz e acender a que a gente escondeu dentro do vulcão? E se você quiser que seu vulcão, além de soltar fumaça, entre em erupção, é só usar um pouquinho de detergente. E como eu sei que bastante gente vai ter dificuldade para encontrar gelo seco, a segunda opção é fazer do jeito tradicional. Encher o vulcão de vinagre, colocar algumas gotas de corante, um pouquinho de detergente, mexer bem e colocar uma bela colherada de bicarbonato de sódio. A explicação do vulcãozinho de argila tem mais a ver com física e química do que com geologia, que é a ciência que estuda a Terra e a formação dos vulcões. Nos dois casos, tanto no gelo seco quanto no caso do vinagre, o que causou a erupção foi o gás carbônico, a liberação de gás carbônico. Primeiro caso, o do gelo seco. O gelo seco é dióxido de carbono ou CO2 no estado sólido e ele passa direto para o estado gasoso num processo que se chama sublimação. E essa fumacinha que a gente está vendo aqui não é o gás carbônico em si, mas são microgotículas de água que saem junto do gás carbônico. No segundo caso, é a mistura de vinagre com bicarbonato de sódio que vai causar uma reação química e liberar gás carbônico,
também, e é o gás carbônico que vai gerar as bolinhas mais uma vez. E essa é uma reação química bem simples, inofensiva, que você pode fazer em casa, pois esses dois ingredientes custam muito barato e você encontra em qualquer supermercado. E uma dica de segurança muito importante. Aqui dentro tem uma lâmpada. Eu usei uma lâmpada de 60 watts, que é uma lâmpada um pouco fraca, porque é perigoso pegar fogo no vulcão por dentro. Então você não pode usar uma lâmpada forte, no máximo 60 watts é o ideal. E o ideal é que você não deixe muito tempo o vulcão aceso, para não esquentar demais dentro do vulcão. Eu recomendo no máximo uns 5 minutos, é sempre bom você dar uma checada se não está esquentando demais. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. É muito legal. Agora, quando eu vejo o vulcão de verdade, digamos assim, né? Ele vai ter toda uma estrutura. Vamos dar uma olhadinha nessa estrutura de como seria esse vulcão. Então lembra, lá embaixo nós temos a formação do magma. Esse magma, então, ele vai percorrer pelas rochas e ele vai sair por uma chaminé, digamos assim. Então aqui nós temos a formação de uma cratera. Nem sempre existe a formação dessa cratera. Muitas vezes o vulcão ele acaba derramando sem que ocorra toda essa estrutura. Também, nem sempre o vulcão explode, o vulcão pode também somente derramar. Então isso vai depender do tipo de estrutura, do tipo de vulcão que nós temos. De qualquer forma, esse magma, né, que é basicamente rocha derretida, ela vai então ser jogado juntamente com cinzas, com fragmentos de rocha. Isso tudo vai fazer com que aquela região ela ganhe uma camada de novos materiais minerais. Então, quando esse material entrar em decomposição, ele vai formar um solo bastante rico e um solo que vai permitir, por exemplo, no futuro, a agricultura. Então, por mais que pareça que o vulcão ele leva apenas à destruição, o vulcão ele vai entrar num processo ecológico muito importante, que é num processo de formação de novos ambientes, uma sucessão ecológica. Então, como ele já destruiu algo, uma sucessão ecológica podemos chamar de sucessão ecológica secundária. Essas imagens que vocês acabaram de ver são muito legais porque elas foram gravadas por um drone que permitiram uma resolução muito grande e uma aproximação muito grande do vulcão em erupção.
Então, como vocês já pen- como eu já tinha comentado, como vocês devem ter pensado, o vulcão ele ao mesmo tempo ele atrai pela beleza, mas também ele dá medo por todo esse perigo que ele traz pra gente. Um outro fenômeno da natureza, na verdade, dois fenômenos que acabam se colidindo, que é o terremoto e também o tsunami, fazem a mesma coisa com a gente. São fenômenos que trazem medo, mas trazem muita curiosidade. Como que ocorrem esses fenômenos? Então eu tenho que voltar a pensar naquela dinâmica da natureza. Eu tenho que pensar que em alguns locais nós temos falhas e que nessas falhas, devido à movimentação da Terra, existe a possibilidade, sim, da formação de terremotos e, consequentemente, dependendo da região, a formação de tsunamis. Vamos dar uma olhada como isso ocorre com um pouco mais de clareza em um vídeo explicativo. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, duas placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia. A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país. Mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, duas placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, duas placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Vocês viram a força que a natureza tem. A força para um terremoto, a força que provoca um tsunami. Então aqui nessa imagem nós conseguimos perceber bem isso, né? O terremoto sendo formado pela movimentação das placas tectônicas, essa energia sendo canalizada para a água do mar, elevando a formação de um tsunami. Agora, quando eu penso
no nosso planeta e penso em toda essa dinâmica, eu não posso esquecer também que nós humanos estamos sendo responsáveis pela destruição do planeta. Então, da mesma forma que a natureza ela tem uma força muito grande e acaba provocando destruições, nós até comentamos que é relativa essa destruição, que depende muito do local onde ela ocorre, mas o homem tem agido e tem agido no planeta todo, infelizmente, de formas negativas. Por exemplo, a redução de habitats. Habitat é o local onde um determinado ser vivo mora. Então, quando nós queimamos, desmatamos, transformamos uma região em agricultura, nós estamos reduzindo o habitat. Nós estamos tornando cada vez menor o espaço para que um animal ou uma planta possa viver. Consequentemente, isso pode levar à morte e até mesmo à extinção desse ser vivo. Então, essa outra imagem, nós observamos aqui retirada de árvores ainda queimada, mostrando muito bem essa redução do habitat de determinados seres vivos. Introdução de espécies exóticas, como eu já tinha comentado com vocês anteriormente. Então aqui nós temos uma tartaruga que é exótica. Muitas pessoas têm em casa, ela começa a crescer muito e acabam desistindo dela pelo tamanho e soltam ela. Ao soltar na natureza, esse animal, por não ser do Brasil, ela vai competir com espécies aqui do Brasil, provocando impactos ambientais no nosso meio ambiente. O tráfico de animais silvestres é algo muito triste. Então você vê aqui animais presos, sendo traficados, levados para venda. Uma outra imagem como essa. Essa imagem mostra, por exemplo, que os traficantes, eles às vezes prendem esses animais dentro de garrafas, ainda amarram o bico, para que ele possa passar pela fronteira, possa passar pelos policiais sem ser percebido. Para você ter uma ideia, a cada 100 animais, normalmente um único sobrevive. Então, se você conhece alguém que tem um papagaio em casa, por exemplo, para que esse papagaio chegue na casa da pessoa, 99 papagaios precisaram morrer. Então, é um problema ambiental muito grave que nós precisamos modificar. E como é que eu posso modificar isso? Eu tenho que pensar na minha pegada ecológica. Eu tenho que pensar que tudo que eu faço provoca prejuízo no meio ambiente. Então eu tenho que pensar, poxa, será que eu preciso de um celular novo? Será que eu preciso jogar essa folha fora? Será que eu preciso de um caderno novo? Será que eu preciso de uma roupa nova? Eu preciso repensar as minhas atitudes para chegar a essas questões ambientais e poder ajudar cada vez mais o nosso planeta. Pessoal, é isso por hoje. Fiquem bem, se cuidem. Em breve nós nos vemos.